agora não está aberto. Deixa eu abrir aqui. Boa noite. Elias, não sei o que você falou. Mas não está aberto, não. Então, estamos gravando, todos cientes. E hoje nós vamos falar duas coisas. Nós vamos ver João, bem-vindo. Nós vamos ver o plano de aula aí, dia por dia, aula por aula. Já está lá no AVA, está tudo certinho. Hoje também eu vou fazer a chamada. Eu faço a chamada, não tenho interesse nenhum em punir, não é isso. Eu tenho interesse que vocês acompanhem o curso e como nós deveremos começar presencial em algum momento, né? Já vamos se acostumando a assistir a aula, né? Eu até essa semana tive... foi com sistemas mesmo, que nós temos uma reunião de boas-vindas dia 8, não é? Vocês mesmos, né? Eu tive reunião com o colegiado. É isso Como mesmo. assim? E sugeri até que tivesse esse sistema híbrido, sabe, para dar aula. Daí eles estavam falando de alguns problemas, que é de conectividade e tal. Eu dou aula lá na instituição e os alunos, parte que vai no presencial e parte assiste virtual, né? Catarina, o microfone está aberto, está dando isso. Daí... Desculpa, eu estou resolvendo isso agora. Tá. Daí vamos ver se conseguir fazer a aula híbrida, é bem interessante, né? Porque tem gente morando em outros lugares e tal, mas é uma tentativa. Mas falei no colegiado certo. Você estava discutindo então sobre o retorno das aulas presenciais? Sim, nós não temos uma data ainda, porque eles fizeram um planejamento que assim que abaixasse a curva de contágio, alguma coisa, começaria a primeira fase, né? Iria até em 180, no primeiro semestre todo, entre a volta e implantação 100%. Mas não está, não diminuiu, né? Acredita-se que agora em fevereiro tem uma taxa bem alta e diminui em março, né? Por causa dessa variante agora. Sim. E tem gente morrendo porque não toma vacina, é complicadíssimo, Mas vamos ver. Vocês tomaram, não tomaram? Eu tomei. Tomei. Mas peguei Covid de novo. Eu também. Sim, Minha mãe tomou as 3 doses e tá com Covid. Eu peguei também, mas eu não tive, assim, os sintomas foram levíssimos, né? Eu acho que igual quando a gente era criança, tomava vacina de sarampo. Verdade. Eu tô sentindo o gosto nem cheiro. Eu tô tomando remédio tudo amargo e tô bem. Minha mãe também tá bem tranquila, só o teste que deu positivo. Você não tá sentindo gosto nem cheiro, Catarina? Nem gosto, nem cheiro. Aí eu tomei aquele melão de São Caetano, bolo, nosso, não aproveitando em conflito. Não adianta. Mas eu, quando tive a primeira vez, que eu tive 2 vezes, eu perdi completamente o paladar. Completamente. O pior é que a gente... horrível. É horrível. Perde o paladar, mas não perde a fome. Porque você quer sentir gosto. Com certeza. A fome fica. A gente come. Mas, gente, tô sentindo nada. Será que eu tô comida mesmo? Será que eu comi? Então, é isso mesmo que eu imaginei. Olha, vou perder o paladar, vou perder a fome, mas não perdi. Mas depois volta. Já peguei uma vez Covid e um sintomas também que eu tive foi a perda do olfato, né? Eu não tava conseguindo cheirar nada. Mas graças a Deus o do paladar ficou intacto, porque senão seria horrível. Não, o olfato legal. Agora o sintoma que eu tive lá atrás e tive agora,
que eu falo, se eu tiver mais uma vez, eu vou ficar retardada total. Eu perco a memória curta. Às vezes eu ponho um negócio, vim aqui para pôr isso, pegar outra coisa, esqueço. Mas é muito. Quem sentiu isso, Catarina? Com certeza. Aqui, ó, professor, pra você ver, ó. Só tô comendo aqui. Salgadinho, E aí, pipoca, tudo da senhora. não faça isso com você, sorte que é magrinha, mas o caminho é esse para não ter. A memória. Só não briga também, né? Eu tô comendo tudo que tem direito. Tá certo. Vamos lá. Eduardo, gostei aí do azul claro, achei bacana. Não sei como fez isso, mas achei legal. Deixa eu apresentar aqui o plano. Compartilhar. Está no AVA. Eu acho bem legal que vocês tenham isso salvo em algum lugar, porque... Opa, deixa eu ver. Porque daí vocês acompanham aula por aula, né? Dia por dia. Então, começamos a semana passada, apresentação da turma, apresentação da ementa. Hoje eu já entro com o conteúdo, que vai ser essa apresentação rapidinho desse plano de aula. E já começo com o surgimento, como surge a sociologia, né? Por quê? Porque esse estudo, sociedade e contemporaneidade, nós vem do mundo e o mundo como está nessa mundo contemporâneo, né? Então a gente tem que entender um pouquinho dessa complexidade, desse olhar sociológico para que a gente entre nos conceitos da disciplina e tal. Daí a aula que vem, nós vamos ver a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, porque é daí que surge o mundo contemporâneo. Então, nós somos reflexos diretos da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Depois, a Revolução Industrial muda o modo de produção e a Revolução Francesa muda o cenário político, né? Muda o domínio da monarquia e o clero, a imposição do Estado de Direito e onde a burguesia se coloca no poder. Então, é muito importante esses dois adventos, né? Depois disso, nós vamos estudar o que é a globalização e as características dessa globalização. Porque nós vamos ver como se impõe, né, como modo de produção, o sistema capitalista, e desde então, lá no final do século XVIII, século XVIII, XIX, até a consolidação do sistema, é uma contínua expansão do capitalismo, deste modo de produção, de busca de novos mercados, de busca de produção mais barata. Então, nós vivemos desde então esta expansão do mundo capitalista. Nós somos isso, nós vivemos essa realidade, né? Então, esse advento da globalização vem para a expansão do capitalismo e com ele também o advento da internet, do mundo virtual, que é o tema que nós vamos trabalhar muito nessa disciplina, né? Daí aqui, olha, dia 24 de fevereiro, nós vamos ter uma aula só para eu falar do livro, que já está no AVA, e para fazer a divisão dos grupos, né? A separação dos grupos para apresentação deste livro. O livro que eu falei para vocês, que ele fala de inteligência artificial e como vai ser esse mundo com o desenvolvimento da inteligência artificial, é muito legal, muito, muito, muito legal, né? E para vocês especialmente. Então, a gente vai parar
para falar sobre o livro, dividir os grupos e vocês irão trabalhar isso para apresentar o seminário. Daí nós vamos falar um outro aspecto da sociedade contemporânea, que é a sociedade de consumo, né? O que é a sociedade de consumo? Se nós pensarmos na Revolução Industrial, a gente podia falar numa sociedade de produção. O foco daquele momento onde se estabelece o capitalismo é desenvolver modos de produção de forma contínua, daí uma série de teóricos só pensando, Ford, Taylor, de como desenvolver, como fabricar com menor custo, como tudo, né? Baratear o custo e vender com maior lucro e tal e tal. Hoje nós estamos numa sociedade de consumo. Claro que para haver consumo tem que ter produção, mas nós estamos muito mais focados no consumo do que na produção. Tanto é que nós temos toda uma série de propagandas e tal que vende o produto antes até às vezes de ter sido fabricado, né? Enquanto há comércio e há demanda, eles vão fabricando quase concomitantemente. Imagine pensar na distribuição, toda essa loucura. Então, nós vamos trabalhar um pouco sobre esse conceito de sociedade de consumo. Daí nós vamos para esse mundo virtual, né? O que são as redes sociais na era digital, o que é essa sociedade virtual, porque hoje nós vivemos, eu acho, ainda mais com a pandemia, né? Mais relações virtuais que relações presenciais, né? E tudo nós fazemos pela internet. É incrível, porque quando eu fui para São Paulo em 2016, eu locomovia por Palmas, claro, como se fazia, né? Você sabia onde era, sabia o endereço e ia. Hoje eu saio, eu já ligo o Waze, imagine em Palmas, né? Que o Maps, eu fui na casa do padeiro e falei, então, pelo amor de Deus, que bobagem, que burrice. Quando eu cheguei lá, eu falei, claro que é aqui, mas eu fui com o Waze, com o GPS ligado. Então, eu falo, mudou muito essa concepção. Eu estou aqui desde o Natal, já comprei coisas pela internet, já recebi. Realidade que jamais existia quando eu saí daqui, né? Claro, existe aqui em todos os lugares, mudou isso, mas quando você muda de um lugar para o outro, parece que São Paulo tinha e aqui não tinha, mas não era isso, é que quando eu saí daqui não tinha, quando eu cheguei em São Paulo já estava implementando e seguiu essa mudança, e eu volto e falo, nossa, o mundo aqui, meu marido pedindo comida pelo iFood aqui, eu acho muito estranho, ainda, até eu me adaptar, mas... E professora, Fala. em relação ao GPS aí, ó, dá pra perceber que a gente tá se tornando um pouco, como é que fala, qual é aquela palavra? Burro. Dependente da tecnologia. GPS das nossas dependente. vidas. Tipo assim, a gente sabe que consegue chegar no lugar, como o exemplo da senhora, né? Mas mesmo assim continua usando o GPS, o Waze, o Maps, né? Totalmente condicionada. Totalmente. Inteiramente dominado pela tecnologia, né? Sim, o exemplo melhor disso é isso agora que nós estamos aqui, ó. Google, aula pela internet. Sim. Não, e quando eu penso em aula presencial e eu penso em aula híbrida, porque eu acho que esse modelo não vai ser totalmente jogado fora, sabe? Vai continuar uma coisa meio... Tantas ferramentas que eu aprendi através da aula na internet, que eu vou utilizar na aula presencial, dificilmente eu escreveria um quadro todo. Eu era professora de escrever o quadro, sabe? E hoje eu acho que isso nem cabe mais. Eu acho que os meninos vão me jogar giz se eu fizer isso. Nem existe giz. Eu falo tomate porque não é feira, mas enfim, se tivesse, ia tomate mesmo.
Então, nós temos que pensar nessa sociedade virtual, né? Professora? Oi? Fala, Catarina. Pode falar. Professora, eu não sei se a senhora conhece, mas acho que não. Mas vários animes e desenhos, filmes... Só um pouquinho que eu vou... Só um YouTube. segundo, Catarina. Eu vou pegar o fone para eu te ouvir melhor. Ok. Que daí já entra direitinho. Pode falar. Então, tem vários animes e desenhos, filmes que retratam isso de uma forma muito verdadeira. Por exemplo, teve um filme agora, faz um tempo que já estreou, né? Pelaquela atriz que fez a Viúva Negra, que mostra que no futuro os links neurais vão facilitar você aprender outras línguas, vão fazer reuniões virtuais, vão simular você em relacionamento. Então é um pouco assustador a gente pensar que a gente vai depender tanto da tecnologia que até para se relacionar com outras pessoas vamos preferir um programa a outro ser humano. Porque vão adaptar todas as características que a gente queria em uma pessoa em um simples programa. Não, isso que você falou é super real, é super real. O meu marido trabalha na Polícia Federal em setor de estrangeiros, né? Ele está em São Paulo ainda, porque ele está esperando, acho que dia 14, 15 que ele volta. E ele falou que os estrangeiros, mas lá estrangeiro é estrangeiro. Hotel, porque tem estrangeiro mais que estrangeiro, são os árabes, são da África em geral. Então falam as mais diversas línguas. Chinês, assim, de monte, né? Diz que os estrangeiros já chegam com o telefone, já falam e já põe para ele ouvir, entendeu? Ninguém se preocupa em falar inglês. Nossa, ele falou, Thelma, você não imagina, não existe essa barreira mais da língua, entende? E a gente nem tem ainda aqueles programas, porque diz que a gente vai falar e já vai ser traduzido, né? Automaticamente, né? Isso. E eles põem no Google, já fala e já põem para falar em português. É muito dinâmico isso, é muito dinâmico. Eu dei uma palestra de apresentação para os professores que eu falo do componente emocional nessa relação com os alunos, né? Daí eu disse que às vezes a gente desconsidera tanto. A gente pode dizer, né? Mas tem professores de áreas duras, assim, que falam, esse menino não sabe nada, não aprende, né? Eu era uma dessas burras de química, essas coisas que eles falam, né? Daí eu falei, é só vocês olharem, porque, claro, tem professores jovens, mas sempre são um pouco mais velhos, até pela formação deles. Como a minha geração e mesmo a geração posterior tinha dificuldade com línguas. Então era comum o professor de inglês falar, nossa, como esse povo é burro, não aprende inglês, né? E hoje os meninos têm tanta facilidade de aprender inglês por causa disso que a Catarina falou, entendeu? O mundo está todo... já não tem como. Meu filho fala inglês fluentemente, e nunca foi numa escola de inglês. Ele fala, mãe, não é possível se eu não falar inglês. O mundo é inglês. Eu falo o teu, não o meu. Por causa dos jogos eletrônicos. Mas mesmo aqueles que não dominem a língua, eu nunca mais ouvi um professor de inglês falar que ele tem muita dificuldade. Eu nunca ouvi mais isso. Porque a maioria das pessoas já tem uma base, assim, de ver em vários outros lugares, né? Sim. Aí já consegue mais, sabe, algumas palavras, alguns conceitos. Claro, não tem mais aquela barreira que existia. Então, realmente, esse mundo virtual é outro, é outra pegada. E depois eu quero saber dos filmes, Catarina, para a gente assistir também. Esse que você falou é da Viúva Negra?
Ok. Oi? Não, a atriz que fez o filme da Viúva Negra, ela protagonizou esse filme. É o Fantasma do Futuro, o nome do filme. Fantasma. Ai, O olha lá, Fantasma em do inglês. Futuro. Olá ainda. Muito bom filme. Ah, vou ver. Não, mas é muito legal, né? Muito legal. Esse mundo é muito legal, né? Muito doido. Gente, eu fazendo a apresentação de vocês, daí uma hora o próprio programa lá preencheu umas coisas, eu falei, ué, daí eu tive um impacto assim de realidade virtual, que eu falei, ué, de onde ele tirou isso? Porque só eu estou fazendo, não tem... Ah, legal, vou assistir. Então, essa inteligência artificial, ela já está além daquilo que a gente tem a percepção ainda, né? Porque eles já preenchem várias lacunas, né? Tanto do texto quanto de tudo, né? Vocês já brincaram aquilo de estar perto do celular e falar de um tema, daí abrir o Instagram, só tá aquele tema no Instagram? Já viram isso? Já eu bloqueei essa opção no meu Facebook. Eu ainda me divirto com isso. Você fala de receita de lasanha, daí Eu só até medo. dá medo. Esses dias eu falei, gente, eu quero entrar no clube de leitura. Gente, meu Instagram tá carregado de clube de leitura, eu não aguento mais. Daí eu falei, ele não entendeu, eu não quero comprar livro. Eu quero compartilhar leituras com outras pessoas no clube de leitura. Mas é muito real isso, muito e assustador. A gente não tem essa. Eu tenho uma mania, por assim dizer, porque eu tenho tanta coisa sobre espionagem que quando eu vou ao banheiro tomar banho, eu nem levo o celular, porque eu deixo espionagem da minha cama pro celular. Eu já relaxei. Não ligo muito, não sou muito paranoica com essas coisas. Não, também não tem segredo, acho ótima a vida transparente, mais fácil. Mas enfim, nós vamos tratar disso, né? Ai, o João Marcos também viu, eu vou ver, vou anotar direitinho, vou ver. Então, e dentro dessa sociedade virtual, nós vamos falar das relações de trabalho. Não só das relações de trabalho, como mudar as relações de trabalho do mundo virtual, né? Mas também as relações presenciais mudaram. Com a pandemia, muito mais ainda, né? Muito mais. Outro dia eu fui no Novo Mundo, fui comprar já falei disso, um negócio, o menino, tudo, ele com 2 celulares e a maquininha, ele começou do atendimento, ele viu o preço na internet, porque eu falei que tinha não sei o que no site, ele consultou o site, puxou o produto, viu o estoque, tirou a nota, me cobrou, ele só ali. Não é que ele me mandou para o caixa, porque ainda no normal ele fala, manda tirar nota, manda para o caixa. Não. Ele só ali, tudo. Daí ele só foi lá, pegou o produto, fui no pacote, peguei o produto. Não, muito louco, muito. Eu fiquei até um pouco com medo. Falei, eu vou passar aqui nessa máquina, estou comprando da loja, estou comprando do menino. Ele é o caixa. Mas muito legal, muito legal. Então, nós temos que ver essas relações de trabalho, né? Porque as diferenças entre o trabalho tradicional e o trabalho virtual, e não o trabalhador tradicional e o trabalhador virtual, mas não só isso. Também o trabalhador que é
é virtualizado no sentido dele captar o cliente, porque ele trabalha também com as redes sociais, buscando clientes e fazendo tudo, pesquisando preço, tudo. Surgiu novas profissões, né, com a internet. Ah, sim, fora os trabalhos que surgiram com a internet, né? Fora isso. Então, e pensar um pouco, né? Porque ainda existe o chão de fábrica, e como que está sendo feito isso, né? Nós vamos pensar um pouco nessa lógica do capitalismo, de extração dessa mais-valia, desse mais-valor, de onde está sendo extraída essa riqueza, né? Porque é uma riqueza real, porque uma vez que você recebe uma mercadoria, você realiza aquela compra, aquele capital, né? Você multiplica, você gera o lucro, então é uma riqueza real, não é uma riqueza virtual só aí das moedas virtuais, que eu nem quero saber. Não sei, não quero saber, terá de quem sabe. Enfim. Depois, então, nós vamos juntar todos esses saberes, né? A questão dessas relações da sociedade virtual, a questão da sociedade de consumo, sociedade de trabalho, dessas relações de trabalho, e vamos ver essa sociedade de rede, né? Então, não só olhando para esse local onde acontecem essas coisas, mas vendo o mundo em paralelo a esse mundo virtual, né? O que é esse mundo totalmente conectado? Totalmente conectado. É muito louco. Lembra quando caiu o WhatsApp? Foi o ano passado, não foi? Foi sim, foi. Ano passado. Então, o quanto nós ficamos assim, paralisados, um pouco assustados, um pouco inseguros. Perdidos, né? Sem rumo. Sem referencial, um pouco abestalhados, como diria, né? Então, nós vamos ver um pouco disso, quais são as características dessa nova configuração social. Eu, como sou das ciências sociais, eu acho que tudo tem os dois lados, tem a parte boa e a parte ruim. Eu sou muito encantada com essas múltiplas possibilidades, né? Até dos relacionamentos, mesmo virtuais, de conhecer gente pela internet, eu acho isso muito bacana, muito legal e tal. E não sei como, se alguém souber, fala para minha filha que está solteira. Mas eu acho bacana, eu acho até mais seguro, porque você, antes de se relacionar, você tem a possibilidade de conhecer outra pessoa. Eu já anotei, gostinho de chão. Então você tem mais tempo e tal, né? Mas ao mesmo tempo, nossa, quanta gente é vítima de extorsão, sabe, de malandragem, de um monte de coisa, de um monte de coisa em função dessas relações virtuais, né? Então isso daí é muito doido mesmo, né? Daí, isso tudo é o primeiro bimestre, nós vamos ver até dia 31 de março. Daí, dia 31 de março, nós teremos a avaliação do primeiro bimestre. Eu não pus no... o metaverso. Ai, é verdade. Eu acho tão legal essa possibilidade de se conectar com o mundo inteiro, de falar com o mundo inteiro. Hoje eu mandei um zap pro meu filho, eu falei, nossa, estou morrendo de saudade de você. Não deu meia hora, ele me ligou no intervalo lá dos 2 empregos que ele tem, e você vê em tempo real. É muito forte, é muito pesado. Imagina, sobre tempo. Ficar preso. Não, a gente solta para dançar um samba. Não tem. Tem outra parte do mundo aí.
Então, aqui eu não descrevi a nossa avaliação, porque se nós estivermos presenciais, a nossa avaliação vai ser presencial, com uma prova, alguma coisa assim. Agora, se nós estivermos virtuais, a nossa avaliação vai ser o seminário deste livro, né? Os grupos, cada grupo vai apresentar um capítulo e nós vamos falar desse livro. Por isso, eu não defini aqui qual é a avaliação. Se nós tivermos avaliação presencial, nós em algum momento vamos fazer o seminário aqui pertinho, ou antes ou depois da nossa avaliação, tá? Por isso que eu não descrevi ela, né? Depois do segundo bimestre, nós vamos ver as características desse novo mundo, né? As implicações que tem todo esse impacto que nós estamos falando, desse mundo interligado, globalizado, em redes, na nossa vida, né? Esse novo mundo é a América, mas é o mundo inteiro redescoberto. Nós vamos falar das novas identidades que surgem nessa sociedade em constante transformação, né? Cada um pode adotar a sua identidade totalmente, com gênero, sem gênero, de qualquer tipo de identidade que ela queira ter, né? Ela pode participar de tribos, de minorias, ela pode construir a sua identidade, né? Então, nós vamos estudar um pouco isso e olhar para essas sociedades, no Japão, Coreia, que os jovens assumem identidades de personagens daqueles como chama aquilo? Animes, né? Cosplay, isso. E todas essas infinitas possibilidades, né, de reordenar as nossas identidades, né? Mas também vamos ver outras, aqui da identidade, a gente está focando aí no indivíduo, mas também temos que pensar quem são esses novos sujeitos sociais, né? Porque a sociedade não deixou de ser um coletivo, então ele não vive só de individualidades, mas esses grupos formam novos sujeitos sociais que têm voz, que brigam por um lugar, né? Que brigam pelos seus direitos, pelo seu reconhecimento. Então a gente vai ver nesse mundo contemporâneo esses novos sujeitos, como eles surgem e como eles se expressam. Outra característica desse novo mundo é a questão, sempre que para mim é bastante, eu fico muito perplexa, né? A fábrica locais e o consumo global, porque nós perdemos, com essa grande produção da China, a gente perdeu a dimensão de onde aquele produto é fabricado, né? Você pede um produto, ele está aí em uma semana na tua casa, mas há ainda um lugar, um chão de fábrica, um lugar onde as coisas estão sendo feitas, né? Então, a gente pensar um pouco isso, como funciona essa produção e essa distribuição da mercadoria. Até o modelo chinês mudou um pouco, hoje tem várias pequenas fábricas familiares na China, aquela produção familiar que se junta com outras coisas, cada um faz um componente. É bem interessante isso, né? Não mais vinculado a uma grande organização, mas dentro de uma lógica de empreender. Claro que na China é um modelo único de sociedade, então eles têm controle sobre desde da compra do material que vai ser utilizado para a produção até a venda do preço. Então nunca esses produtores se tornarão grandes empresários ou terão um monopólio e tal, que é muito bom para a sociedade, porque há uma distribuição de renda mais justa e tal. Então é bem legal esse novo modo de produção, né? Que não é
esse fabricar roupa no Brás com um monte de mão de obra escrava da Bolívia, né? Que é outra coisa, que é o modelo que veio na nossa mente. E é assim ainda, né? Aqui em muitos lugares. Então, pensar um pouco, né, como funciona a produção e a circulação da mercadoria, tá? Daí, quando fala em circulação da mercadoria, eu acho interessante estudar um pouco esse e-commerce, né? Todo mundo pode ter uma loja virtual e todo mundo é todo mundo mesmo, né? Em vender coisas, então, em vender coisas que não produz, que nem passam pela sua mão, que nem não saem, não, circulam da fábrica para um centro de distribuição e daí um monte de gente vendendo pelos e-commerces e drop shopping, né? É shopping, não é isso? Drop shopping. Acho que é. Mas é isso mesmo, né? É muito legal esse conceito. E eu sempre achei muito legal e acho bem interessante pensar sobre isso e entender um pouco sobre isso, como funciona. Para vocês é primordial, né? Na área de atuação de vocês, né? E por fim desse novo mundo, vamos pegar esse texto do Bauman, Turistas e Vagabundos, para a gente pensar um pouco nessa população em constante movimento, né? Que ela está o tempo todo imigrando pelos lugares do mundo, pelos países, dentro dos próprios países, em busca deste como hoje toda a produção ela é descentralizada e a distribuição, não li até o final. Então, há populações efetivamente, é mesmo que sou. Fica mesmo. E você sabe que eu não tem preconceito, eu tenho medo de comprar na Shopee, porque eu adoro como chama o Xing Ling lá, que fazia luta marcial, ele faz propaganda. O Jack Chan. Me deu uma proximidade com o Jack Chan, sempre foi fazer. Aquele anúncio foi engraçado. Eu fico com medo daquilo. Catarina, o que você foi ver lá que ficam te recomendando roupas de couro nesse calor de 40 graus, minha filha? Então, professora, vamos dizer que são coisas muito importantes. Muito louco. Não, daí às vezes eu fico navegando por lá, daí vem um negócio assim, depois que eu saio, porque eu navego, mas não compro, porque sou meio temerosa com esses. Não sei, eu não tenho. Eu compro no Amazon, no Mercado Livre, sei lá, vou no conhecido. Daí quando eu deixo que você vê coisas e não compro, daí vem uma logo assim. Se você comprar no próximo 1 hora, você ganha mais 10%. Mas não sei o que. Eu falei, ixi, Maria, daí eu fico mais medo ainda, eu saio correndo. Quero dar. Ai, Deus. Eu queria uma capinha para o meu celular, aquela que fecha, porque eu já quebrei a tela de proteção, assim, umas 2 vezes troco e... Eu falei, gente, eu quero uma que lacre. Eu falei, eu acho que eu vou lá no mercado dos importados ver se acha, ao invés de comprar aí pela internet. Muito complicado. Eu acho complicado porque uma custa 20, a outra 50 e são iguaizinhas. Eu falo, não é possível. É muito louco isso. Tudo ilusão, coisas baratas que são caras, que você compra e vende de jogo. É muito louco isso. Eu comprei esse relógio, um Xing Ling, amigo meu lá de São Paulo. Daí, muito bonito relógio, só que ele não funciona a função de dormir.
Daí eu falo, reclamo pra quem? Acho ruim com quem? Daí eu falei pro meu marido, vai lá na 25, vê onde funciona essa função, que ele tá lá em São Paulo, né? Mas é toda essa complexidade do mundo virtual e com isso as populações também flutuantes, né? As pessoas vão buscar emprego em determinados lugares, vão buscar uma melhor qualidade de consumo em outros lugares, vão buscar uma série de coisas, então ficam meio flutuando por esse mundo, né? As pessoas não são mais locais, elas não são mais aquela do povo lá do que, né, que nasceu, que segurou o sobrenome e tal, elas são potencialmente cidadãos do mundo, né? Até dentro dessa disciplina eu vi alguns textos que falam que eu acho também que é uma tendência grande, da superação do Estado-nação, né? Da quebra de fronteiras e tal. É que nós vivemos agora, não só no Brasil, mas no mundo, já está passando, graças a Deus, os governos mais progressistas estão ganhando o governo na Europa, nos Estados Unidos também, já foi um ser mais progressista um pouquinho, mas foi. Então, nós tivemos um recuo nessa quebra de fronteira geral. Mas é uma tendência dada não por uma ideologia de superação do Estado-nação, que foi uma ideologia muito presente em alguns movimentos de esquerda, movimentos anarquistas, de ser o mundo todo uma só nação, mas pelo próprio movimento do capitalismo, né, que está superando essas diferenças locais e com isso vão se quebrar uma hora também as fronteiras, né? Hoje elas estão sendo totalmente derrubadas, não se quebrou, derrubaram as fronteiras. Porque imagine um tanto de refugiado africano que tem hoje na Europa. Há uma briga grande na Europa porque os alemães, por exemplo, eles se sentem menos protegidos do que os refugiados da Alemanha, né? Apesar que eu acho que a Alemanha mesmo fazendo muito ainda pelo outro, faz pouco perto da significância que ela teve nesse movimento de não aceitação, de racismo e tal. Então, enfim, é um resgate histórico que a Alemanha tem recebendo esses refugiados, né? Não é nada ideológico. Mas eu estou falando de todas essas coisas que são as coisas que perpassa esse movimento de globalização, de virtualização, de tudo. O mundo hoje é esse, tudo junto e misturado, vivendo várias realidades, não só locais, onde quando a gente fala de qualquer aspecto da vida, é impossível falar só de, não, isso acontece lá naquele recanto. Não, hoje está tudo bem misturado, né? Então, o nosso conteúdo fica aí, daí vocês vão fazer seminários, cada grupo que já vai ser formado ali no primeiro bimestre, vai pegar um aspecto desse mundo virtual, porque é a área de vocês, e fazer um seminário, né? O tema livre dentro desse grande tema, né? Desse grande assunto que é o mundo virtual. E vão reforçar alguma coisa que seja interessante para vocês e para o grupo. Então é isso, daí tem a avaliação segundo bimestre, então ficamos assim. Se tivermos todo o nosso quadro, nossas aulas todas do semestre, nesse modelo virtual, a primeira avaliação vai ser o trabalho do livro 21 lições para o século XXI, e o segundo vai ser um seminário sobre um aspecto do mundo virtual. Eu quero que vocês formem um grupo de até 4 pessoas. Por quê?
porque diversifica mais o assunto, divide melhor o livro, cada um fica com menos encargo, né? E eu vejo mais, conheço melhor vocês na apresentação do trabalho. Se voltarmos à aula presencial, nós vamos ter quatro notas, né? A do seminário e da avaliação, seminário e da avaliação, né? De um jeito ou de outro, nota é 10, cada trabalho vale 10, divide, soma e divide. Dúvidas? Fala, Leonardo. Sim, como eu entrei agora, que eu entrei atrasado, professora, esse grupo vai ser formado agora? Não, Leonardo. Só durante a disciplina? Nós vamos formar o grupo oficialmente dia 24 de fevereiro. Mas até lá eu gostaria que vocês já ficassem antenados. Por exemplo, se formarem um grupo para outra disciplina. Lá ainda tem chão. Tem. É para vocês se conhecerem melhor, né? Para cada um ver o jeitinho do outro, essas coisas, né? Para ter um pouco mais de contato. E quizás a gente volte presencial e fale, você com você. Fala, Catarina. Então, se a quantidade de alunos que tiver não der para formar todos os grupos de 4, pode uma dupla de 3? Pode, claro. Sim. A gente vai, fala o ideal 4, porque não é nem muito nem tão pouco, né? Mas eu sou bem flexível com isso. Eu não gosto que tenha grupão de 8, que 2 trabalham, o resto fica lendo. Vai apresentar o grupo. Oi, Alexandre, de tarde, que nunca, Alexandre, vai apresentar o grupo, o menino lá leu o texto, assim, ó. Sabe que alguém jogou na mão dele aquele texto e lê. Isso eu não gosto, não. Eu gosto que minimamente, eu falo do mais hábil, aquele que faz mesmo, aquele pelo menos que leia, que se intere do assunto que está sendo trabalhado para que possa apresentar, né? Porque eu gosto de dar a nota individual pela apresentação de cada um, e não a nota em conjunto, entendeu? Grupo tal tirou 10. Não, fulano e fulano tiraram 10 e o Cicrano e Beltrano tiraram 5, porque fizeram questão de ver um pedacinho de papel, ler lá, a colinha. Ok? Mais alguma perguntinha? Fiquem à vontade. Não? Ok. Então, vamos continuar aqui. O plano já está lá no APA, tá? Então, tá bom. Estejam sempre apostos aí para falar. Vamos ter aula do que mesmo? Hoje? É hoje o seminário. Tá lá. Professora, desculpa, eu não sei se a senhora disse, mas tem atividade para fazer? Então, eu sempre dou atividades extras. Eu não coloquei aqui no programa, porque, por exemplo, eu não pré-defini, depende de como eu role as aulas, né? Então, por exemplo, eu estou falando de globalização, daí vem um assunto que chame atenção. Eu falo, olha, quem trouxer esse assunto dessa maneira pode ganhar até um ponto na nota, entendeu? Eu gosto de deixar mais livre, porque para que possam surgir novos assuntos, porque às vezes eu fecho aqui e daí a aula vai para o outro lado e fica aquela coisa desconexa, completamente pendurada. Ai, que delícia! Eu topo! Tô brincando! E eu limpo por dentro. Ai, que delícia! Não, mas vão ter oportunidade. Geralmente, eu dou no mínimo 3 trabalhos extras, assim, no mínimo. Então, eu falo, muita gente vai, às vezes, com 13 pontos, né?
Quem nota dera. final. Mas é porque quem entra na onda faz, tem nota boa. Joia. Ai, uma vez eu não passei, hoje eu falei disso, eu não passei passei no concurso da Polícia Federal para escrivão e para agente. E não fui classificado por 0,2. Mas hoje eu agradeço, porque eu acho que se eu fosse agente da Federal, eu poderia estar morta, né? Eu ter matado alguém não ia ser legal, porque eu sou. Vixe, Maria. É melhor eu quietinha aqui como professora, né? Porque vai que tem um surto. Ai, Igor, obrigada. Eu te vi no Instagram, Igor. Daí eu falei, não, é porque eu sempre vejo o Igor no Instagram. Por isso que eu preciso postar mais. Mas eu sou preguiçosa, mas tem que postar. E é legal. Deixa eu começar a nossa apresentação aqui. Um segundinho. Aqui, ok. Então, a nossa disciplina, Sociedade e Contemporaneidade nos Sistemas de Informação. Essa frase eu coloquei porque eu acho que tem tudo a ver com a nossa disciplina. O fato de que o homem é capaz de agir significa que se pode esperar dele o inesperado, que ele é capaz de realizar o infinitamente improvável. A cada nascimento vem ao mundo algo singularmente novo. Hannah Arendt. Alguém sabe quem é Hannah Arendt? Eu nunca ouvi, não, confesso que. Hannah Arendt é uma pensadora do século XX, né? Ela, sei lá, acho que a sua obra de 1960, 70, mais ou menos. E ela é uma judia, e ela é. Eu vou até ver aqui a data de nascimento dela e te mostro que eu poderia ter. É isso mesmo. É isso mesmo. Ela nasce em 1906 e morre em 1975. E a produção dela é isso mesmo, nos meados do século. Deixa eu só ver que ano que ela morre, que ela produz, né? Ela morre nova, com 69 anos. Aí, 1950, 58, 63, 63, certinho. E a maior preocupação dela é com o advento do nazismo na Alemanha, né? Então, o que leva o homem a se transformar numa coisa inominável, né? Qual a razão de uma nação se deixar levar para uma loucura, para uma política que não tem nenhum apelo racional e nada. Então ela fala isso, mas ao mesmo tempo ela é uma defensora da condição humana, né? Então ela fala dessa possibilidade do homem fazer o improvável, inusitado, singular. E isso nasce com cada homem, tanto para o bem quanto para o mal. Por quê? Porque ela vê que a cada
nascimento, né? Cada vez que nasce o ser, nasce esse mundo paralelo. E isso é tão real, é tão verdade, que assim, vamos pensar no mundo animal, né? E no mundo vegetal também, quem gosta aí de biologia, quem é encantado aí pela fauna e flora. Qual é a maior a preocupação de todo mundo vivo? O que move todo o ser vivo? Qual é o objetivo final de todo ser vivo? Então vamos lá, simplificar, né? Toda a natureza e todo o ser vivo se guia pela preservação da vida, né? Todo. Até o cuidado com a prole, até quando uma abelha ela pica alguém e morre, é para conservar a colmeia, né? Então toda a lógica do mundo vivo, do mundo natural, é de se manter enquanto espécie, enquanto ser. Então, a adaptabilidade dos seres, tudo é feito para manter. Vocês veem, às vezes, uma semente que nasce no concreto. Já viram isso? Alguém já viu uma árvore que nasce no concreto? Eu ainda Uma não vi. árvore que nasce no concreto? Uma semente, às vezes, nasce. Deixa eu ver aqui, mostrar uma imagem para vocês. Professora, eu não estou conseguindo lembrar, não, se eu já vi. Aquela semente que cresce no meio da rua. Isso! É muito lindo. Deixa eu mostrar aqui. Então aqui não conta do lixão, então. Ai, como que eu mostro isso? Ai, é muito legal. Deixa eu mostrar, pegar uma imagem aqui. Até, deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso. Tem que interromper, sem interromper a nossa gravação. 16 imagens que mostram que a natureza sempre dá um jeito. Aqui. Vou mudar aqui. Olha que impressionante. Odeio isso. Eu só quero ver as imagens. Não é isso. É que era outro que eu achei que era. Não é assim. Olha isso. Olha. Nossa, que bonito. Não é lindo? Tem muito isso, é a gente que não repara. Olha isso. Qual é a probabilidade dessa árvore estar aí, ó? Olha. Caramba! Ela se adapta ao quadradinho do asfalto. Sim, é desse tipo, eu nunca tinha visto, não. Olha, ó. Olha a raiz. Ó. Olha isso. É muito. Caraca, uma floresta entre os prédios abandonados, né? Não, abandonou, não dá 20 anos. Ó. Caramba. É muito legal.
É que a gente tem que sair olhando pela cidade, né? A gente olha pouco. Ó. Ó, olha, a sacada foi tomando conta. Não tinha terra aí para nascer isso. Pois é. Deixou a natureza tomar conta. Tomou conta. Olha, uma sementinha que um pássaro levou aí. Ó, essa deu até flor. É desse tipo de flor aí que nasce no lixão? Onde tiver, né? Então, é disso que a gente está falando, né? Que é o maior advento da vida é a própria vida, né? De você da vida se impor em qualquer situação, nas situações mais bizarras. E o homem vai contra isso, né? O homem, por uma crença, por uma ideologia, o homem é o único ser que morre porque deixa de comer. E ele pode deixar de comer por uma ideologia, né? Por uma ideologia política. Nossa, o homem faz coisas que são totalmente fora da natureza, fora desse sentido da vida, né? Ele faz coisas totalmente inesperadas mesmo, né? Não há, ele pode morrer de sede, né? Se recusar a tomar água e morrer por qualquer coisa, porque deu na louca, né? E então, nesse sentido, se ele tem o poder de escolher, cada ser é um ser único e singular. Então, é bem legal isso. Então, a nossa sociedade é formada por essas singularidades, né? Daí, eu coloquei assim, o homem sempre refletiu sobre si e seu grupo social. Não tem sociedade que não houve sempre alguém que criticasse, que refletisse sobre ela, né? Porém, a sociedade antiga não há espaço para uma reflexão sistemática. Hoje eu estava conversando com a minha filha, né? Ela é psicóloga e adora as coisas de esqueci. Isso que eu perdi essa memória. Constelação familiar e tal. E eu falo que isso é pseudociência. E ela fica, você fala da pseudociência e é pseudociência. Né? E eu estava conversando sobre ela, por quê? E eu argumentando num livro do Levi-Strauss, que eu tenho até aqui, que ele fala de um índio, que ele era filho de um chefe, e ele tinha a maior birra dos xamãs, né? Porque ele falava que o xamã era tudo charlatão, impostor e tal. E ele, para desmascarar os xamãs, ele foi para a escola de xamãs lá que tinha no grupo indígena que ele pertencia, né? Juntava as tribos e tinha escola de xamã. Daí ele começa a falar, olha, quando o xamã gosta de sangue é porque ele morde a bochecha, tira sangue e gosta. Então ele fala de todas as trucagens do xamã. Mas, ao mesmo tempo, ele se torna o maior xamã entre os xamãs, entendeu? Ele rejeitando, negando, mas pela aceitação social ele se torna um grande xamã, sem querer. Então, eu falo até nessas sociedades mais fechadas, mais tradicionais, onde a gente acha que não há um questionamento quanto às características da sociedade, há sim. Porém, não há espaço para que esse questionamento se imponha frente à sociedade, cause uma revolução. Porque a sociedade, essas sociedades antigas e tradicionais, elas são baseadas nos mitos de origem, na tradição e na religião. Então, sociedades amarradas pelos mitos, pela tradição e pela religião, não tem muito espaço para o nascimento de uma sociologia, do questionamento da própria sociedade, né? Porque o mito, a tradição e a religião são basilares, a base da sociedade, né? Isso só se torna possível
depois da sociedade moderna mesmo, né? Só que lá na antiguidade, lá na Grécia, quando surge a filosofia, ele traz em voga o pensamento crítico. Não que não houvesse lá no Egito, lá na Mesopotâmia, havia, mas havia como expressões pontuais, porque quem seria atrevido de questionar do faraó ser um deus? Ninguém se atreveria. Então, só com o surgimento da filosofia que este pensamento toma espaço. Então, a crítica do ser social, a crítica da sociedade, ela surge com a própria filosofia. Então, se a gente falasse assim, fosse ipsis literis, né, quando surge a sociologia, a gente fala junto com a filosofia. Mas junto com a filosofia nasceram também todas as ciências, né? A filosofia é a mãe de todas as ciências, né? Por quê? Porque eles separam a razão da fé. Então, eles colocam a razão de um lado, a fé do outro. Desta maneira, né, e vocês devem saber que os gregos tinham seus deuses, tinham sua fé. Porém, eles não achavam que o problema da sociedade era o problema dos deuses, mas sim deles. Eles eram protagonistas da sua vida e da sua vida em sociedade. Aristóteles é o primeiro pensador que diz assim, que o homem é um ser que vive em conjunto, ou seja, o que ele está dizendo? É um ser social. O homem é um ser social. E o maior bem da sociedade é o bem comum, é o bem de todos. Se vocês lembram um pouco de Sócrates, né, da figura de Sócrates, Sócrates era feio e pobre. Numa sociedade que se valorizava a beleza e a riqueza. E ele era um homem super considerado. Por quê? Porque ele era um homem que contribuía para essa construção do bem comum. Porque os atenienses, com o surgimento da filosofia, tomaram para si a responsabilidade de construção da sociedade, né? Então, isso é um passo dado. Feio e pobre, Sócrates era, não Platão, Sócrates. Bem feio. Dizem, né? Dizem. Muitos dizem também, quem gosta de filosofia, que o Sócrates é um personagem de Platão, que ele coloca com umas certas características para mostrar o quanto a filosofia se impõe a todos os valores outros da sociedade, né? Mas independente se ele foi um ser histórico ou se ele foi um personagem, ele coloca, ele fala assim, qual é a grande frase de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, ou seja, você só pode ser um cidadão, um construtor de um bem comum, aquele que conhece a si mesmo. Porque se você não conhece nem a você, como você pode construir este bem comum? Como você pode construir este todo? Docinha, qualquer livro de filosofia aí, da história da filosofia, mas pega a Maria Helena Chauí, que ela é ótima, mesmo. Qualquer livro do ensino médio, também gente, eu perdi a minha memória. Como chama? O Sonho de Sofia, o Conto de Sofia, eu tenho até online, eu coloco para vocês. Eu já lembro. Eu perdi essa memória curta, eu fico puxando as palavras. Sim, sim. Eu coloco para vocês, dou a referência tanto eu coloco vídeo para vocês que eu tenho, é bem legal, e tenho também, pode deixar.
E o mundo de Sofia, gente, essa minha memória tem até aqui, o mundo de Sofia também fala da filosofia, do nascimento e da importância da filosofia. Mas eu vou pegar um vídeo curtinho que fala bem desse surgimento da filosofia. Mas por que eu estou trazendo isso? Então, mesmo que antes houvessem questionamentos sobre a sociedade, preocupação sobre a sociedade, essas respostas eram dadas por quem? Pelos mitos de origem, pela tradição e pelos deuses. E fim de papo, não dava muito espaço. A partir da filosofia, não. Há um espaço para se pensar a sociedade, se pensar o bem comum, se pensar o homem como protagonista dessa sociedade, deste bem comum, né? Porém, como todo, não há mal que sempre dure, nem bem que sempre fique, né? Na Idade Média, houve novamente a hegemonia da religião. Então, todo aquele conhecimento que teve no passado, até depois com os romanos, que foram grandes, a filosofia persiste algum tempo em Roma, e os romanos foram os maiores expansionistas, né, dominadores de novos territórios, novos povos, novas culturas, e agregaram à sua cultura muitas coisas dos outros povos, né? Então, todo esse saber do mundo, conforme ele foi sendo conectado e foi sendo agregado a esse povo que dominou, né? Porque eu falo que o nosso discurso, quando eu falo que nós somos este povo, é porque o discurso é desse povo que expandiu e dominou os outros povos, né? A civilização europeia é essa que a grande vencedora dessa conquista do mundo, né? Mesmo que os Estados Unidos seja aí o protagonista da economia, é a civilização europeia, vindo dessa origem greco-romana, é que se impôs enquanto até para o mundo oriental, né? Enquanto hegemonia de pensamento, de forma de ser, de ciência, de saber, de todas as áreas da vida humana, né? Da religiosidade nem tanto, porque o cristianismo ainda é minoria. Porém, na Europa medieval, quando há a retomada da religiosidade e o domínio da Igreja Católica, o pensamento crítico fica acuado. O pensamento crítico ele fica um pouco de lado, né? Que mal comparando, esses movimentos também de anti-ciência, anti-discurso científico é um pouco isso, né? Tentando calar um pouco este pensamento crítico, este pensamento criando novos mitos, novas bobagens aí, mas enfim, é esse movimento, mais ou menos isso. Mas, olha aqui essa figura, eu acho bem interessante, porque aqui no Castelo do Rei tem todas as figuras da igreja, né? Então o poder sempre está vinculado, na Idade Média, ao poder da igreja, né? E daí do saber. Porém, essa própria igreja que se torna tutora desse conhecimento, desses saberes até então adquiridos. Quem não assistiu, assista O Nome da Rosa, um filme incrível, que mostra a igreja quem tinha as grandes bibliotecas, né? Muitas foram queimadas, mas muitas persistiram, por isso que a gente tem conhecimento da antiguidade, que é a igreja que preservou todo esse conhecimento. Como tudo da vida, teve um papel antagônico, né? Ao mesmo tempo que ela destruiu, que é considerado o período da Idade das Trevas, é ela que preserva, e os teólogos estudavam muito, né? Não os grandes, estou falando aqueles até a Reforma
protestante vem do teólogo, de um estudioso do conhecimento até então adquirido, né? Então, nesse período medieval, não é possível também um questionamento da sociedade, porque há uma oposição a esse pensamento crítico. Todo cientista era considerado o louco, o rebelde, o hereges, o bruxo, ou qualquer coisa aí que se pusesse contra a igreja, né? Então, é a partir do Renascimento que se começa. O Renascimento ainda estamos sob o domínio da igreja, mas começam a surgir novos pensadores, né? Novos pensadores que retomam a filosofia, primeiro até mesmo dentro da igreja, até tutelado por pessoas ligadas à igreja, e depois no Iluminismo, que há uma ruptura novamente com a igreja, mas neste momento não. Então renasce o pensamento reflexivo, retomam os paradigmas filosóficos. O grande feito para as ciências humanas é o livro de Maquiavel, O Príncipe, né? Quem não leu, leia, porque ele é super importante e atual, porque ele fala de como na prática funciona a política, o poder político. Que o poder político é resultado ele fala de virtude e força. Então, do príncipe é resultado de articulação e de poder de força, poder de guerra. E todo príncipe tem que ter um pouco de força e um pouco de virtude, um pouco de articulação, um pouco de legitimidade, né? Então, Maquiavel desnuda a esfera do poder, né? Dizendo quanto a política é resultado de ações humanas e não divinas. E até o príncipe é interessante, porque ao ler o príncipe, muitas vezes ele fala, não quero ferir a Deus, não quero ferir a igreja, porque ele era até financiado, como ele era tutor, tinha um tutor, né, que o sustentava para ele poder fazer a sua obra e tal. Então, o grande marco das ciências humanas é o Maquiavel, que ele dá esse desnudar da política, né? Mas tivemos outros, como o Bacon, que fala dos métodos da ciência, e Copérnico, e Kepler, e Galileu Galilei, o Vessalio, o pai da anatomia moderna, né? Aquela figura anterior, o desenho do Leonardo da Vinci, né? Do corpo humano. Então já começa a se estudar isso. Esses dois falam da circulação sanguínea, Giordano Bruno, todos eles preocupados que a Terra não era o centro do universo. Quem não desmentiu foi queimado, né? Galileu desmentiu, falou, não, é o centro, sim, fique por isso mesmo. Descartes com o método cartesiano, né? E penso, logo existo, então trazendo para si a responsabilidade reflexiva, né? Então, esses autores do Renascimento é que trazem de volta esta possibilidade de refletir sobre o mundo e sobre as coisas do mundo, e um momento, um mundo propício a um surgimento de uma reflexão mais sistemática e logo a sociologia, né? Então, daí nós vamos ver aqui um videozinho bem curtinho que fala do surgimento da sociologia. Até aqui alguma pergunta? Não, professor, tá tranquilo. Tá dando para entender bem o caminho que Então, a sociologia na prática sempre existiu, porque sempre houve uma reflexão sobre a sociedade, mas na teoria, né, assim,
mas ela tem um momento de surgimento de consciência que nós veremos agora. Deixa eu pôr aqui rapidinho. Vamos aprender algo com a sociologia. Esse algo é: tudo que se passa na vida social é um processo, inclusive o surgimento da sociologia. Observando o processo histórico da construção da disciplina e área do conhecimento, podemos compreender melhor os pormenores dessa ciência. Bora lá entender como isso se dá. Nós já produzimos vídeos sobre Auguste Comte, o autor reconhecido como fundador dessa nova área do conhecimento, e os clássicos da sociologia, Durkheim, Marx e Weber. Ambos são chamados de sociólogos porque seguiram um modo de fazer ciência diferente dos que existiam na época. A maneira de pensar e ver as coisas do social que esses autores dispunham não era semelhante à filosofia, história ou direito. Este novo olhar possuía características diferentes e surgiu em um contexto distinto. Qual é esse contexto? Podemos dizer que o processo que culmina na criação da sociologia começa no Renascimento, em meados do século XIV até o século XVI, passando pelas grandes navegações, principalmente no século XV, com a Reforma Protestante no século XVI e a Revolução Científica no século XVI também. Mesmo que sejam fenômenos históricos sociais muito anteriores ao surgimento da sociologia propriamente dito, que acontecerá na primeira metade do século XIX, o lento processo de valorização da racionalidade, abrandamento dos preceitos religiosos nas relações sociais, a elaboração do método científico, foram de fundamental importância para o que viria a ocorrer no século XVIII e XIX. Neste vídeo, queremos destacar dois principais fatos históricos que estão coladinhos e diretamente relacionados ao surgimento da sociologia. As chamadas revoluções burguesas foram um estopim para as condições materiais tornarem-se favoráveis à criação da ciência da crise. A Revolução Industrial, ocorrida mais ou menos em 1760, reconfigurou e transformou a maneira de viver. A criação de uma máquina capaz de produzir em larga escala, com pouca mão de obra e de modo muito mais rápido, desencadeou uma mudança no modo de vida das pessoas. Se antes da Revolução Industrial a vida da população mundial era rural, com uma produção artesanal e de subsistência, organizada em pequenos núcleos culturais e políticos homogêneos, agora tudo isso deu espaço para a criação de pequenas cidades, agregando pessoas de diferentes espaços, convivendo e trocando experiências com pessoas nunca antes vistas. Além disso, o trabalho deixa de ser manual e artesanal, passando a ser mecânico e repetitivo. Com uma mudança tão profunda, surgiram problemas: habitações inadequadas, miséria, fome, falta de emprego, difusão de doenças. Ou seja, as condições materiais pós-revolução não são das melhores. Além disso, alguns anos depois, em 1789, acontece a Revolução Francesa, que, de uma maneira geral e simples, desmorona a aristocracia francesa. Isso significa dizer que a estrutura na qual a França estava erigida, na separação entre nobreza, clero e plebe, é destruída. Os privilégios e as expoliações pautadas na hierarquia aristocrática não acontecem mais. O lema da França, depois da Revolução Francesa, será liberdade, igualdade e fraternidade. Imagine como a Europa estava após essas duas grandes revoluções. Com certeza, mudanças dessa envergadura causaram diversas consequências no modo de vida europeu da época. Assim sendo, os intelectuais da época estavam preocupados em explicar e, em certa medida, resolver os desdobramentos dessas revoluções. Será a sociologia, este novo modo de pensar e perceber a realidade, que terá essa função, de explicar e resolver essa crise que tomou a Europa naquele momento. É isso, pessoal. Um vídeo mais curtinho, mas que estávamos devendo. Até o próximo vídeo e tchau! Pronto. Então, é bem curtinho, mas eu achei interessante esse vídeo, porque ele fala que ela surge a partir de um processo, mas ela vem a culminar com um objeto próprio, que é estudo das sociedades, quando há uma sociedade em crise, em tremenda crise, né? E dado pelas relações sociais, né? Que são as relações de produção. Isso só é visível, não que não houvessem problemas nas outras sociedades,
Mas a sociedade do campo, ela é muito mais hegemônica, ela é muito mais igual, né, com os mesmos problemas. Mas quando vem para a cidade uma população trabalhar, produzir e sobreviver de maneira tão heterogênea, se acentuam todos os tipos de problemas mesmo, né? Então, a sociologia, ela nasce como para resolver essas crises. Por isso que a aula que vem, nós veremos a questão da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, para ver essa nova configuração e esse novo objeto que merece ser observado e entendido. Claro, tiveram autores pontuais no século XIX que deram o nome da ciência como sociologia, mas Karl Marx, que é do século, que é anterior a Auguste Comte, ele já é um estudioso da sociedade sem ter essa nominação, né? Ele já tem como objeto a própria sociedade e as relações sociais, né? Então, isso é importante saber, porque durante toda essa nossa disciplina, sociedade e contemporaneidade, que seria estudo na sociedade moderna, ele tem esse olhar deste objeto próprio, né? Nós não queremos saber, por exemplo, das leis que regem a internet, nem de como ganhar dinheiro com e-commerce, nem nós queremos saber como todos esses elementos sociais se compõem e se impõem frente à vida nossa, a vida da sociedade, né? Qual é a cara dessa sociedade, as relações e os problemas que surgem a partir dessas novas relações. Então, é esse o nosso objeto de estudo e por isso que a gente precisava dar essa introdução. Deu para entender um pouco como que está? Complicado, difícil? Alexandre, Elisa, Catarina, Paulo, Marielle, Marcos. Tá tudo entendido, perfeitamente. Suave na nave, por enquanto? Suave na nave. Então, tá. Então, a aula que vem, nós veremos a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. E obrigado, Igor. E daí nós vamos ver como que se faz, qual é a cara desse mundo contemporâneo que abre a porta aí para a expansão, não mais expansão. E professor, esse livro está postado lá no Avan, tá? O livro tem 2 livros. Postila. Sim, tem 2 livros postados lá que tratam de vários assuntos aí, tá? Mas eu vou colocar algum de filosofia para que eles pediram, para ter uma referência, uns vídeos. Fiquem tranquilos que eu sempre vou dar material para vocês estarem tendo esse conhecimento, né? Aprofundando esse conhecimento. Agora eu vou naquela hora de fazer a chamada. Eu não faço a chamada como castigo, mas para que a gente tenha essa obrigação de estar aqui, depois se tivermos aula presencial, de estar na aula presencial, né? Então não sintam-se a chamada como uma punição, mas como uma participação, né? Que eu conheça vocês e que vocês também façam valer o compromisso de vocês, né? Porque nosso curso ele é presencial, então não adianta não estar participando e ter a mesmo desempenho de alguém que está o tempo todo, né, na aula. Eu não estou vendo vocês agora, então eu peço que vocês me falem e se alguém escrever, vocês me avisem aqui. Alexandre, tá aí, né?
Alexandre dos Santos. Ué? Presente. Ah, ok. Bruno. Bruno estava aí também. Não? Alguém veja se o Bruno está. Catarina. Presente. Ok. Tô deitada já. Eduardo. Eduardo Nascimento. Acorde o povo aí, gente. Elias. Opa, presente. Professora, no chat aqui, o Eduardo. O Eduardo está aí e o Elias também, né? Exatamente. Ok. Elisa. Presente. Ah, ok. Guilherme. Guilherme Barbosa. Ok. Ah, Guilherme. não. Você é o Eu Soares. sou. É, sim. E o Barbosa. Não tá aqui não. Ok. Evelyn. Professora, para sair, algo do tipo? Só vamos dar tchau, né? Ok. Não, se estiver com pressa, pode sair, responder a chamada. Evelyn Não. A Evelyn não está aí, não, né? Igor Ricardo. Presente, professor. Ok. Igor Felipe. Não. Igor Labre está aí, né? Presente, professor. Ok. Igor Pereira é a sala dos Igors. Nunca vi Presente, tanto professora. ar. Nunca vi tanto Igor numa sala. É gozado isso, né? João Felipe. Presente, professora. Obrigada. João Marcos. Não, nem no chat. Cleidson. Não. Leonardo Souza. Estou por cá, professora, presente. Ok. Maicon. Maicon estava aí. Alguém acorda o Maicon? Não. Marcos Vinícius. Presente, professor. Obrigado. Marielle. Presente, professora. Joia. Patrícia. Presente, professora. Ok. Paulo. Presente. Obrigada. Tiago. Tiago está aí? Você vê como é importante a rede de relacionamento? Vocês têm que estabelecer para falar, tá aí, foi no médico, às 11 horas da noite. Vitor Augusto? Não. Ok. Vamos voltar aqui. Então, gente, muito obrigado mesmo. Ai, adorei as frutinhas, Alexandre. Gostei. Dá até fome essa hora, um monte de frutinha. Igor. Eu vou colocar para vocês as referências, viu, no ar essa semana e a semana que vem estamos aqui de novo. Muito obrigada pela presença. Qualquer dúvida, em qualquer momento, pode colocar no chat, pode colocar no WhatsApp, onde vocês quiserem, que eu respondo, tá? Ok, professora. Boa noite. Obrigada, Boa noite, professora. boa noite para a gravação. Boa noite, querido.